E se o segredo para viver melhor fosse fingir que você sabe menos? Loucura, né? Mas é exatamente isso que Arthur Schopenhauer, o gênio pessimista do século XIX, sugere. Ele via o mundo como um palco de sofrimento, movido por uma força chamada vontade, e acreditava que fingir ser burro pode te salvar de muitas ciladas. Quer saber como? Então cola com a gente nesse vídeo onde vamos explicar tudo de forma simples e profunda, para você aplicar essas ideias na vida. E já deixa aquele like maroto, se inscreve no Clube do Pensamento e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Quem foi Arthur Schopenhauer? Antes de mergulharmos na ideia de fingir ser burro, precisamos conhecer o homem por trás dessa filosofia. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788, na cidade de Danzig, que hoje faz parte da Polônia. Ele era um cara excêntrico, com uma personalidade forte. E, vamos ser honestos, não era exatamente o tipo de pessoa que você chamaria para uma festa. Schopenhauer era conhecido por ser pessimista, ou, como ele diria, realista. Ele acreditava que a vida era cheia de sofrimento e que a felicidade era algo raro, quase impossível de sustentar. Mas calma, não é só tristeza. Ele também ofereceu ideias brilhantes sobre como lidar com esse sofrimento e encontrar algum sentido na existência. Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos ocidentais a se inspirar em ideias orientais, como o budismo e o hinduísmo. Ele também foi um grande admirador da música e da arte, acreditando que elas eram formas de escapar, mesmo que por um momento, da dureza da vida. E diferente de muitos filósofos da época como Hegel, que ele detestava, Schopenhauer escrevia de forma clara, quase poética, o que torna suas ideias mais acessíveis até hoje. Mas por que ele falaria sobre fingir ser burro? Bom, para entender isso, precisamos primeiro explorar o conceito central da filosofia dele: a vontade. A vontade, o motor do mundo. Se você tivesse que resumir a filosofia de Schopenhauer em uma palavra, essa palavra seria vontade. Mas não estamos falando daquela vontade de levantar da cama ou de comer um chocolate. Para Schopenhauer, a vontade, com V maiúsculo, é a força invisível que move tudo no universo. É como uma energia cega, irracional, que está por trás de tudo que existe, das estrelas no céu até o desejo que você sente de comer um lanche agora. Pensa assim: imagine que você está com fome. Essa fome não é só você querendo comida. É a vontade, essa força universal, se manifestando no seu corpo, te empurrando para agir. Essa vontade está em tudo, nas plantas que crescem, nos animais que caçam, e até nas pessoas que brigam por poder ou dinheiro. O problema, segundo Schopenhauer, é que essa vontade nunca está satisfeita. Quando você come, logo depois quer outra coisa. Quando consegue um emprego, quer uma promoção, e por aí vai. Esse ciclo interminável de desejos é o que torna a vida para ele um lugar de sofrimento constante. Mas o que isso tem a ver com fingir ser burro? Calma, já chego lá. Antes precisamos entender como Schopenhauer via o mundo e o papel da inteligência nisso tudo. O mundo como representação. Além da vontade, Schopenhauer tinha outra ideia central: o mundo como representação. Parece complicado, mas é simples. Ele dizia que o mundo que a gente vê, as árvores, as pessoas, o celular na sua mão, é só uma imagem criada pela nossa mente. É como se a realidade fosse um filme projetado pelo nosso cérebro, e a vontade é o que está por trás de tudo isso, como o diretor invisível do filme. Aí entra a inteligência. Para Schopenhauer, a inteligência é a capacidade de entender esse mundo, de enxergar além da superfície. Mas aqui vem a parte interessante. Ele acreditava que ser muito inteligente podia ser uma maldição. Por quê? Porque quanto mais você entende o mundo, mais você percebe o sofrimento que existe nele. As pessoas menos inteligentes, segundo ele, muitas vezes vivem mais leve, porque não ficam pensando tanto sobre a vontade, o sofrimento ou o sentido da vida. Elas simplesmente vivem, e é aqui que começa a surgir a ideia de fingir ser burro. Schopenhauer não dizia isso diretamente, mas ele sugeria que, às vezes, agir com menos pretensão intelectual pode te proteger. Proteger de quê?
De duas coisas. Primeiro, do peso de entender demais o sofrimento do mundo. Segundo, das pessoas ao seu redor, que muitas vezes não gostam de quem parece saber demais. Vamos explorar isso. A arte de fingir ser burro. Por que e como? Agora chegamos ao coração do vídeo. A arte de fingir ser burro. Schopenhauer não escreveu um manual chamado Como Parecer Menos Inteligente, mas, nas entrelinhas da sua filosofia, ele dá dicas sobre por que isso pode ser útil. Vamos quebrar isso em partes. Por que fingir ser burro? Primeiro, como já falei, ser muito inteligente pode ser um fardo. Quanto mais você entende o mundo, mais você vê como ele é caótico, cheio de desejos impossíveis e sofrimento. Schopenhauer dizia que as pessoas comuns, que não pensam tanto, muitas vezes são mais felizes porque vivem no piloto automático. Então, fingir ser burro pode ser uma forma de se proteger desse peso psicológico. É como escolher não carregar o mundo nas costas o tempo todo. Segundo, e talvez mais importante, fingir ser burro é uma estratégia social. Schopenhauer era um observador atento da natureza humana, e ele sabia que as pessoas não gostam de quem parece se achar demais. Sabe aquele colega que sempre quer mostrar que sabe tudo? Geralmente ele não é muito querido, né? Schopenhauer percebia isso. Ele acreditava que, ao mostrar menos do que você sabe, você evita inveja, conflitos e até inimigos. É uma forma de navegar pelo mundo sem chamar muita atenção. Como fingir ser burro? Mas como fazer isso sem parecer falso? Schopenhauer não dá uma receita exata, mas a gente pode tirar algumas lições. Primeiro, é sobre ouvir mais e falar menos. Em vez de tentar provar que você sabe tudo, deixe os outros falarem. Faça perguntas simples, mostre curiosidade, mesmo que você já saiba a resposta. Isso faz as pessoas se sentirem valorizadas e, de quebra, te deixa mais simpático. Outra dica é evitar ostentar conhecimento. Sabe quando alguém solta uma frase cheia de palavras difíceis só para impressionar? Schopenhauer diria: não faça isso. Use uma linguagem simples, direta, e só mostre o que você sabe quando for realmente necessário. Isso não significa se diminuir, mas sim ser estratégico sobre quando e como usar sua inteligência. Um exemplo prático. Imagina que você está numa reunião de trabalho. Alguém está explicando uma ideia de forma meio confusa e você já entendeu tudo e até sabe como melhorar. Em vez de interromper e dizer: olha, eu sei como fazer isso melhor, você pode fingir um pouco de ignorância. Pergunte algo como: nossa, interessante, mas como isso funciona na prática? Isso dá espaço para o outro se explicar, te faz parecer humilde e ainda te dá tempo para apresentar sua ideia de forma mais suave. É a arte de ser esperto sem parecer arrogante, a arte e a fuga do sofrimento. Mas fingir ser burro não é a única saída que Schopenhauer oferece. Ele acreditava que a arte, música, pintura, literatura, era uma das formas mais poderosas de escapar do sofrimento causado pela vontade. Quando você se perde numa música ou numa história, é como se por um momento você esquecesse seus desejos e o peso da vida. Para Schopenhauer, a arte era quase como uma meditação, uma forma de se desconectar da vontade. E aqui tem uma conexão interessante com fingir ser burro. Quando você escolhe não se envolver em discussões desnecessárias ou em mostrar o quanto sabe, você está, de certa forma, praticando uma espécie de desapego. É como se você dissesse: eu não preciso provar nada para ninguém. Esse desapego é muito próximo do que Schopenhauer via na arte, ou até nas práticas orientais, como o budismo, que ele tanto admirava. Como aplicar isso na vida real? Agora que entendemos a filosofia de Schopenhauer e a ideia de fingir ser burro, como a gente pode usar isso no dia a dia? Aqui vão algumas dicas práticas, inspiradas nas ideias dele. 1. Escolha suas batalhas. Nem toda discussão vale a pena. Antes de mostrar que você sabe algo, pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Muitas vezes, ficar quieto é mais poderoso. 2. Seja um bom ouvinte. As pessoas adoram quem escuta de verdade. Ao fingir um pouco de ignorância, você dá espaço para os outros brilharem, e isso cria conexões mais fortes.
3. Use a simplicidade. Fale de forma clara e direta. Isso não só te faz mais acessível, como também evita mal-entendidos. 4. Encontre refúgio na arte. Quando a vida parecer pesada demais, mergulhe numa música, num livro ou num filme. Schopenhauer acreditava que essas coisas podem te ajudar a encontrar paz. 5. Aceite o sofrimento, mas não se renda a ele. Schopenhauer não era otimista, mas também não era derrotista. Ele dizia que, ao entender o sofrimento, você pode aprender a conviver com ele de forma mais sábia. E aí, o que achou de mergulhar na filosofia de Arthur Schopenhauer? Hoje, a gente viu como ele enxergava o mundo como um lugar movido pela vontade, cheio de sofrimento, mas também como ele ofereceu ideias para navegar por essa realidade. A arte de fingir ser burro, no fundo, é sobre ser estratégico. Saber quando mostrar sua inteligência e quando guardar ela para você. É sobre encontrar equilíbrio entre o que você sabe e como você se apresenta para o mundo. E, acima de tudo, é sobre buscar um pouco de paz, seja através da arte, do desapego ou de uma vida mais simples. Se você gostou desse mergulho na filosofia, deixa um like agora, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quer continuar explorando ideias que vão te fazer pensar diferente, se inscreve no Clube do Pensamento e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sugiro que você assista ao próximo vídeo que está no card final ou no primeiro comentário fixado sobre Psicologia Reversa. 13 lições sobre como usar a rejeição a seu favor, estoicismo, de Marco Aurélio. Tá imperdível. Conta aqui nos comentários. O que você achou de Schopenhauer? Já usou a arte de fingir ser burro alguma vez? Quero saber. Até a próxima, e bora refletir sobre a vida juntos.